Qual foi a tua percepção em relação à relação dos historiadores com os bispos guerreiros? A minha percepção era de que se tratava de uma relação um tanto quanto paradoxal, Deodato, porque, como eu disse para você, estes bispos guerreiros, eles não são figuras desconhecidas. Então a gente não está lidando aqui com personagens que seriam, por assim dizer, proscritos, para usar uma palavra que você mencionou. Eles não são figuras empurradas para debaixo do tapete da história, não há nenhuma trama, por assim dizer, para ocultar esses personagens, para impedir que eles sejam conhecidos. Muito pelo contrário. Em grande medida, a imagem que se tem é que os bispos guerreiros são figuras tipicamente medievais, assim, a de uma época na qual a religião estava profundamente entranhada em questões mundanas. Então, no final das contas, esse tipo social de homens da igreja, que eram ao mesmo tempo senhores feudais, por assim dizer, grandes aristocratas, senhores de terra envolvidos com aquela que é a principal atividade de um aristocrata no período medieval, que é a guerra, a imagem que se tem é que isso era uma figura bastante previsível, bastante óbvia, né? Eles não só não eram proscritos e não eram figuras marginalizadas, Deodato, como eu me arriscaria a dizer que há até um certo olhar naturalizante sobre bispos guerreiros. Eles são figuras previsíveis, são figuras como tidas, inclusive, como despidas da dimensão problemática. É como se fosse isso. Há um certo estereótipo maior que paira de uma Idade Média como esse grande período de uma série de corrupções históricas, né? Então a Idade Média corrompeu o Estado, a Idade Média corrompeu a economia, a Idade Média corrompeu a estabilidade social, a Idade Média corrompeu, inclusive, o lugar da igreja na sociedade. Era uma igreja que se misturava com muita facilidade com os assuntos mundanos. Então, os sacerdotes tinham famílias, não havia, por exemplo, uma observação do celibato, havia a maneira como a igreja exercia até mesmo os poderes de exploração social, a maneira como a igreja se envolvia com uma série de assuntos que numa leitura ou em certas leituras do evangelho seriam proibitivos e assim por diante. A guerra seria um deles, seria uma delas. Então, quanto mais eu lia, Deodato, mais eu era apresentado à lógica de que bispos guerreiros são figuras não problemáticas, de que bispos guerreiros são figuras até relativamente simples, né? Vou usar uma palavrinha um pouco forte, mas que traduzia de uma maneira muito honesta a impressão que eu tinha à época. A imagem que se tinha é que bispos guerreiros são figuras rasas. Se eles não têm maior densidade, eles não têm grandes nuances, não são figuras problemáticas, porque eles são isso, eles são a Idade Média encarnada em batina, a Idade Média na forma de líderes eclesiásticos, essa Idade Média onde todos os assuntos sagrados estão em alguma medida profanados. Então, bispos se tornam homens profundamente imiscuídos à guerra em meio a uma sociedade dominada por uma religião que tem como um dos seus mandamentos não matarás. Uma religião que é tida como de amor fraterno, de amor pelo próximo, e assim por diante. Então a imagem que eu tinha, que me era apresentada, era essa. Falava-se com uma certa naturalidade dos bispos guerreiros, com uma certa linearidade dos bispos guerreiros. Eles são figuras unidimensionais, em grande medida presas a esse estereótipo de Idade Média. E quanto mais eu fui avançando na leitura, mais eu fui me dando conta de que tem uma série de facetas aí por explicar. A começar pela mais elementar. Eu não me convencia, por exemplo, que a participação dos bispos na guerra era necessariamente uma secularização. Ou seja, de que quando um bispo participava da guerra, quer fosse na forma de assumindo uma liderança militar, ou quer fosse, inclusive, empunhando espada, como os registros sugerem que tem acontecido em alguns casos, de que isso significava uma profanação do elemento religioso. Isso significava, por assim dizer, uma, entre aspas, por favor, desclericalização. É como se naquele momento em que o clérigo estivesse envolvido com a guerra, ele fosse menos bispo, menos clérigo. Essa imagem me convencia muito pouco. Então é isso, ele é bispo enquanto ele está no altar, mas enquanto ele está na guerra, ele é um senhor feudal. No final das contas, parece que ele serve mais a família do que a própria igreja. Eu achava que tinha pontos dessa história que eram colocados como sendo de fácil encaixe quando não eram, que a relação entre eles era muito mais complexa do que parecia a uma primeira vista.
Então, ficava para mim a imagem de uma relação tanto quanto paradoxal, no sentido de que eu era levado a esperar por figuras muito pouco desafiadoras, né? Os bispos guerreiros, eles são conhecidos dos historiadores, são figuras que frequentam conhecimento histórico há muito tempo, mas ao mesmo tempo eram figuras que iam deixando uma série de problemas pelo caminho. É como se a historiografia fosse a própria historiografia, os próprios historiadores que me diziam que estes bispos eram figuras simples, eles mesmos apresentavam para mim uma série de problemas por resolver, iam deixando uma série de desafios pelo caminho. Então, era simples, mas ao mesmo tempo não era. Eram figuras um tanto quanto pacificadas na caracterização, na maneira como eram descritas, mas que para mim pareciam altamente misteriosas, altamente enigmáticas. Eu sentia cada vez mais que faltava o que saber sobre a atuação desses homens, que tinha uma série de peças faltando nesse quebra-cabeça. Então isso foi me deixando uma sensação, isso só foi instigando em mim cada vez mais essa gana de busca por pesquisa, por estudar esses temas.